Nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês novidades do Rekordbox DJ 6. Seja bem-vindo ao canal Segredo dos DJs, o canal que te dá as melhores dicas para você se tornar um profissional DJ de verdade. E esse era o momento esperado por todos nós, o lançamento do Rekordbox DJ versão 6. E nesse vídeo eu vou falar aqui as minhas impressões sobre esse software maravilhoso que é o Rekordbox DJ. Como você já sabe, eu sou usuário do Rekordbox DJ já faz alguns anos, eu gosto muito do software, acho que é um software muito bom, um software que amadureceu e chegou a um ponto de profissionalismo muito alto, muito rápido, conseguiu chegar ao mesmo nível dos outros grandes softwares que a gente já conhecia no mercado, né? Como o Serato, Traktor, enfim. E antes que você venha usar o seu dedinho para reclamar do Rekordbox aqui nos comentários, eu vou te dar 3 dicas. A primeira dica, aprende primeiro a utilizar computadores. A segunda dica, aprenda a configurar o seu computador e a escolher o computador certo para utilizar o seu DJ software. E a terceira dica e fundamental, aprenda a usar o Rekordbox. A partir daí a gente já pode discutir as suas opiniões sobre o Rekordbox DJ. O que eu mais vejo são as pessoas falando besteira do Rekordbox DJ. Aliás, eu não ganho absolutamente nada para falar dos equipamentos da Pioneer DJ. Seria muito bom se eu ganhasse por isso, porque valeria muito a pena, certamente, mas eu não ganho. As opiniões que eu trago aqui no canal são as minhas opiniões como usuário, como profissional, como DJ. E você não só pode, como deve ter a sua opinião, mas você tem que levar em conta os 3 pontos que eu falei ainda há pouco aqui no vídeo. Antes da gente ir para a tela do meu computador para a gente falar sobre o Rekordbox DJ, eu quero te dizer uma coisa. Quando você faz a instalação do Rekordbox DJ 6, ele vai te fazer uma série de perguntas que é para entender o seu perfil profissional como DJ. Então não estranhe, porque a instalação é um pouco diferente da versão anterior. Mas rola um questionário ali que a Pioneer faz para você. Então vamos lá, vamos aqui para a tela do computador para a gente falar sobre o Rekordbox DJ. Então aqui na tela do computador a gente já tem o Rekordbox DJ aberto. Como você pode ver, já está instalado no meu computador. Eu já tenho algumas listas aqui de reprodução que eu já utilizei para fazer alguns testes nele. Enfim, basicamente, como você pode ver, a cara do Rekordbox não mudou nada, né? Tem alguns elementos aqui que apareceram aqui, mas, no geral, ela não mudou nada, tá? Essa barra que está aparecendo aqui embaixo de Pad Mode é porque eu estou com a DDJ200 conectado nele. E como na versão anterior, essa barra ela aparece, que é aqui para a gente ter as opções nos pads aqui, né? Cada um desses ícones aqui vão nos dar funções diferentes nos nossos pads. Então isso aqui não é novidade, isso aqui já aparecia na versão anterior. Começando aqui de cima, né, a parte de Performance Export Lighting continua a mesma coisa, nada mudou. Nós temos aqui as formas de visualização, que são 2 decks horizontais, 2 decks verticais, 4 decks horizontal, né, que vai aparecer aqui os 4 decks e as 4 formas de ondas aqui, e 4 decks vertical também. E nós temos o modo pesquisar, que ele vai minimizar os players, né, e vai aumentar a nossa biblioteca para facilitar a nossa busca de músicas, né? Eu gosto de usar com 2 decks horizontal. Normalmente eu sempre uso dessa forma. Aqui ao lado nós temos o banco de efeitos, né, que a gente já conhece, não mudou nada, mudou apenas o íconezinho que a gente tem aqui em cima. Ao lado aqui do FX, né, eu vou desabilitar o FX, vou habilitar o Sampler. Quando a gente habilita esse ícone aqui ao lado, são os padzinhos, né, ele mostra aqui os pads do nosso Sampler. Desabilitando o Sampler e habilitando aqui ao lado o Mixer, né, ele vai mostrar o Mixer para a gente, né. Então a gente pode habilitar ou desabilitar, e aqui ele mostra o trim, né, o equalizador, o nosso fader, né, nosso crossfader, o nosso endereçamento de crossfader que a gente pode alterar. E uma coisa muito importante, volume de fone e mix de fone, né? Isso é uma função que eu uso bastante, por isso quando eu conecto a DDJ200 no Rekordbox, eu deixo essa tela aqui do mixer habilitada como ela estava. Continuando, nós temos aqui a seção de REC, né? É um ícone aqui que significa uma bolinha de REC, então aqui embaixo nós temos a seção de REC, igual na versão 5, não mudou praticamente nada, é o que eu estou falando para vocês, né? E nós temos aqui ao lado da aba de gravação, um ícone para a gente utilizar a iluminação, né? Tem a interface da MX da Pioneer, se você tiver, você pode utilizar ela ligada direto aqui para controlar a sua iluminação. Uma coisa muito legal, agora vamos falar sobre uma inovação, algo que eu achei muito interessante. Ele tem essa opção de link aqui.
E essa opção de link você pode linkar com o Ableton Live e utilizar isso para fazer live performances, né? Integrando o Ableton Live com o seu Rekordbox. Então isso é muito interessante. Eu pretendo fazer um vídeo falando sobre isso, né? Não vou abordar esse tema aqui agora nesse vídeo, mas essa é uma função muito legal que o Rekordbox trouxe nessa versão 6, né? Isso realmente aí é um ponto positivo para o Rekordbox DJ 6. Seguindo aqui nessa barra, nós temos a opção de MIDI, né, que é para você fazer a configuração MIDI ou para você mudar aqui algumas coisas, né, caso eu queira alterar algum botão MIDI, eu poderia reconfigurar aqui a minha controladora ou então fazer uma configuração de um outro dispositivo, por exemplo, né? Aqui em My Page nós temos algumas informações interessantes, né, que é informação sobre a versão, né? Então nós temos aqui a versão 6.0.0, né? Com as alterações, com as novidades, né? Que o Rekordbox DJ traz para a gente, né? Então você pode ver que tem uma lista enorme aqui de novidades. Eu vou falar sobre algumas delas, vou falar sobre as que eu achei principais aqui, as mais interessantes. E temos aqui outras abas também, né? Eu já estou logado aqui com a minha conta. E nós temos aqui outras abas também, como a aba plano, por exemplo. E aí é que começa a parte que a maioria de vocês não vão gostar, né? A gente já esperava que o Rekordbox viesse com uma cobrança recorrente. E isso de fato aconteceu, né? Bom, então nós temos aqui 3 opções de plano, né? O plano gratuito, o plano Core e o plano Creative, né? E óbvio que cada plano vai dar algumas funcionalidades a mais para o seu Rekordbox. Mas o interessante é que se você tem um hardware da Pioneer e ele estiver na lista de hardware suportado nativamente pelo Rekordbox 6, você não necessariamente precisa pagar para usar o Rekordbox DJ 6, né? Num primeiro momento, nós DJs achávamos que seria cobrado para qualquer um, né? Inclusive, muitos dos comentários que eu recebi no vídeo que eu falei sobre o possível lançamento de um novo software da Pioneer, eu recebi inúmeros comentários das pessoas falando: poxa, a Pioneer vai querer cobrar da gente, a gente vai ter que pagar para usar o Rekordbox 6. Na verdade, não é assim, né? Na verdade, alguns recursos a gente vai ter que pagar para usar, se você quiser. Se você não quiser, você pode usar com os recursos que vai ter liberado. Por exemplo, eu estou com a DDJ-200 conectada no Rekordbox e ele vai funcionar, né? Eu vou conseguir tocar com ela sem problema nenhum. É óbvio que eu não vou ter algumas características específicas do software, eu vou falar sobre algumas delas aqui nesse vídeo, mas o fato é que a gente não deixa de poder usar o software para discotecar, né? A gente vai ter alguns incrementos aí do software, algumas atualizações, algumas atualizações de performance mesmo, né? A gente continua tendo um software aí atualizado em relação ao sistema e tudo mais, né? Mesmo sem precisar pagar, né? Então, como você pode ver aqui no plano gratuito, né? Ele diz aqui sobre Hardware Unlock, né? Ou seja, são hardwares que vão desbloquear o Rekordbox para ele funcionar, né? E tem uma lista desses hardwares, né? Tem uma lista dos equipamentos que vão funcionar com o Rekordbox DJ. Uma coisa interessante é que eu achei que com essa chegada dos planos aí para o Rekordbox, seria possível, por exemplo, passar a utilizar a DDJ SB3 com o Rekordbox DJ. Mas não, a Pioneer não liberou, né? A linha que foi feita para Serato, né, as controladoras mais novas, elas continuam sem ter suporte ao Rekordbox DJ. E isso eu já falei por quê aqui no canal, né? Que provavelmente existe uma questão contratual entre Pioneer e Serato para não liberar, né, o uso de uma controladora que foi pensada no Serato para o Rekordbox. É normal, né? A gente já não vê isso, por exemplo, com o multiplayer XDJ-XZ. XDJ-XZ você pode usar no Rekordbox ou pode usar no Serato, mas provavelmente por uma questão contratual, né, com o Serato, né? Então nós temos aqui os 3 planos, né, o Free, o Core e o Creative. Quem, por exemplo, utiliza um vinil para fazer o DVS, tem que ter pelo menos aí o plano Core. E quem quiser os outros recursos, como tocar com vídeo, Remix Effects, Lyrics, vai ter que pagar o plano Creative, né, que é um pouco mais caro. Por enquanto, esses planos estão saindo o Core por $6,99 por mês, né? E é um valor promocional, como eles dizem aqui. E o Creative está saindo por $9,99 por mês também, até o dia 13 de julho de 2020. Depois a gente não sabe para quanto vai.
E a gente fazendo a conversão desses valores para o real, agora em abril de 2020, não é um valor tão alto, mas obviamente que a desvalorização da nossa moeda faz com que esse valor fique muito alto, né? Imagina que se o real tivesse 1 para 1 com relação ao dólar, você pagaria R$ 7,00 por uma versão Core ou R$ 10,00, 9,99 por uma versão Creative, né? E de fato, hoje a gente vai pagar aí quase R$ 60,00 numa versão Creative. E a gente ainda vai pagar aí mais umas taxas, enfim. Quer dizer, você vai pagar quase R$ 70,00 ou talvez um pouco mais para ter essa versão. Então nem todo mundo vai poder pagar por isso, né? E também nem todo mundo vai precisar desses recursos, né? Eu acredito que a grande parte dos DJs que acompanham aqui o canal não vão precisar assinar um desses planos para poder utilizar o Rekordbox, não tem necessidade disso. Você só precisa assinar se você tiver a necessidade de usar esses recursos específicos que vêm com esses planos, né? Obviamente, se você não precisa, você não vai perder seu tempo nem seu dinheiro assinando por essas opções. Vamos continuar então? Aqui tem o Library Sync, que é para você sincar a sua livraria, por exemplo, com o Dropbox, como eu falei, né? Você tendo uma conta no Dropbox, você pode jogar toda a sua biblioteca de músicas lá para o Dropbox e fazer uma sincronização do seu Rekordbox e também do aplicativo para iOS, né? Para iPhone, por exemplo. Eles lançaram uma versão nova do aplicativo também, que é muito legal, mas só funciona para quem tem iOS. Isso é um fator limitante também para algumas pessoas. Você vai poder conseguir fazer a sincronização através aqui do Library Sync. E tem o Kuvo, que você já conhece, já fiz vídeo sobre o Kuvo aqui no canal. Quem não conhece ainda, eu vou deixar o card aqui em cima falando sobre o Kuvo. Vindo aqui para o nosso player, né, para os nossos decks, não mudou muita coisa. Tá basicamente o que a gente já está acostumado. Eu tenho uma observação sobre a forma de onda, né? Como você pode ver aqui, essa forma de onda ela tá azul, branca e laranja, né? Não tá tão laranja, mas vamos ver um ponto da música aqui. Aqui, ela tá bem laranja nesse ponto, né? Então aqui a gente consegue identificar bem as três cores, né? Azul, branco e laranja. E isso é uma opção que eles colocaram aqui no Rekordbox DJ, que eu achei bem interessante. Eu gostei dessa forma de visualização, né? Você vem aqui no menu ver, e aqui embaixo, ó, você tem cor. Aí você tem a cor azul, né? Só azul, como já é o padrão. Você tem o RGB, dá uma coloração à música de acordo com a energia que ele analisa ali a música e dá uma coloração para a música. E tem aqui o Three Band, né? São 3 bandas, que é o branco, o azul e o laranja. Então a cor azul ela vai representar os graves, o laranja os médios e o branco os agudos, né? Então é legal, eu gostei dessa forma de visualização, me agradou, achei interessante, um ponto a mais aí para o Rekordbox DJ 6. Bom, continuando a falar sobre a cara do Rekordbox, já que ela não mudou muito aqui quando a gente olha a um primeiro momento para esse template do Rekordbox, né, para esse skin, vamos falar assim, ela tem uma opção diferente que eu achei legal também, principalmente para quem toca durante o dia, né? Você pode vir aqui em ver e você vai lá embaixo e aqui em skin você seleciona, ó, light, e ele vai mudar para a cara branca do Rekordbox. Para quem toca durante o dia ao ar livre, em lugares abertos, sabe a dificuldade que é para você enxergar o Rekordbox numa tela escura durante o dia. Então, para melhorar o contraste, eles colocaram essa visualização, né, que é deixar ele todo branco, né, e as letras pretas. Isso dá uma visualização muito legal, ajuda muito para você que toca durante o dia, né? Então facilita a nossa vida, né? É muito legal. Tem esses dois modos, o Dark e o modo Light, né? O modo Dark, que é o modo padrão que a gente já está acostumado, e o modo Light, que é essa cara branca com bastante contraste para a gente conseguir tocar durante o dia, sem precisar ficar apertando o olho, chegando com a cara perto do monitor, para a gente conseguir ver o que está escrito. Continuando aqui nas configurações do Rekordbox, eles introduziram uma coisa sensacional nessa versão 6. A gente vai acessar aqui nossa engrenagem de novo, vamos em avançado, aqui mesmo em base de dados, tem aqui, ó, Auto Relocate Search Folders. O que significa isso? Sabe quando você move uma pasta no seu computador, você tira ela de um lugar e coloca ela em outro, por exemplo, né? Você está lá com uma pastinha em C, você pega a tua pasta de C e coloca, por exemplo, em meus documentos. Aí você abre o Rekordbox
ele não encontra a sua música. Ele mostra aqui que teria uma música, mas quando você puxa ela para o seu deck, ele não vai abrir. Por quê? Porque ele não está. O caminho daquele arquivo foi alterado. E com esse Auto Relocate Search Folders, você consegue fazer com que o Recordbox procure no seu sistema esses arquivos e realoque eles, né? Ele vai realocar esses arquivos de acordo com a biblioteca do Recordbox. Então, se você, por exemplo, em algum momento abriu seu Recordbox e se lembrou que você mexeu e teve que alterar alguma pasta, teve que fazer alguma alteração, o Recordbox pode resolver isso para você, né? Basta você clicar o que você quer, obviamente, né? Por exemplo, música, vídeo, né? Ou secretaria, eu não sei exatamente ao que se refere a secretaria, se são documentos, enfim, documentos do próprio Recordbox. E você pode também especificar alguns folders, algumas pastas, né? Por exemplo, digamos que você pegou todas as suas músicas e criou uma pasta lá, DJ fulano de tal, colocou tudo lá dentro de DJ fulano de tal. Então você vem aqui e adiciona essa pasta para que ele realoque os arquivos da biblioteca de acordo com a origem dos arquivos, né? Eles não estão no Recordbox, né? Eles estão no seu HD e o Recordbox vai acessar esses arquivos no seu HD. Então, quando esses arquivos são movidos, o caminho muda, né? Como se fosse um endereço. O Recordbox ele entende como se fosse um endereço. Bom, eu vou procurar o arquivo X na pasta tal, no diretório tal. Ele vai lá, acha aquele arquivo e puxa para dentro do Recordbox. Quando esse arquivo ele é movido, o Recordbox fica sem o caminho, né? É como se você chegasse no endereço e não encontrasse o que você está procurando. Então, com o Auto Relocate Search Folders, ele resolve esse problema para você. E isso, sem dúvida, é sensacional. É muito bom para nós DJs, porque vira e mexe a gente está organizando nossas pastas e acaba que a gente pode perder algumas músicas das nossas listas lá criadas, né? As nossas listas de reprodução. A gente pode perder alguma dessas músicas e com esse recurso você consegue encontrar essas músicas de novo. Isso é sensacional. Mais um ponto para o Recordbox DJ6. Bom, vamos aqui agora para a parte de coleção, né? Ele continua buscando as músicas do nosso iTunes, né? Do SoundCloud, do Beatport. E nessa versão eles incluíram também o InFlight, que é um serviço de streaming, como por exemplo o Beatport, o SoundCloud, só que o InFlight ele é focado em promos, né? Então você pode fazer a sua assinatura do InFlight, que é um pouco cara inclusive, e atrelar o InFlight ao seu Recordbox, né? E também o SoundCloud, como eu já tinha falado em outros vídeos aqui, também o Beatport, eu tenho vídeo inclusive sobre o Beatport, né? O Beatport Link, vou deixar linkado nos cards aqui em cima, caso você não tenha visto. Então, esses recursos continuam aparecendo aqui no Recordbox. Temos aqui uma aba de Search Mobile, né? Quando você está com o seu aplicativo conectado aí no seu iOS, quando você tem o seu aplicativo, você consegue parear o Recordbox, né, com o seu celular para você fazer edições de pontos de hotkey, análise da música, enfim, você consegue fazer tudo isso pelo seu celular, né, usando aí uma biblioteca na nuvem, né, com o Dropbox, por exemplo, né? Ele consegue sincronizar o que está no seu Dropbox com todos os seus dispositivos, né? Pode ser, por exemplo, o seu desktop, o seu laptop e o seu smartphone. Com o Recordbox 6 é possível fazer isso, né? Você vai sincronizar todo mundo e você consegue manipular as músicas em qualquer dispositivo, né? O que é manipular suas músicas? Fazer análise de grid, fazer lá as marcações de hotkey, né? Testar se a mixagem vai ficar legal, enfim, você pode trabalhar aí nesse pré-pista, né? Nesse trabalho que a gente tem de preparação, você pode fazer dessa forma, utilizando o Mobile Library Sync. Mas para isso, para você utilizar esse recurso, você vai ter que ser um assinante do plano Creative, né? Que é o plano mais caro aí do Recordbox 6. Como eu já falei para você, no geral, as coisas continuam no mesmo lugar, né? Análise de grid, né? Edição de grid continua no mesmo lugar. Você olhando para ele, não mudou praticamente nada, né? Tá tudo muito amigável em relação à versão anterior. E eu achei ótimo a Pioneer não ter mudado, né? Porque quando você fica mudando o tempo todo as coisas de lugar, o usuário vai se perdendo com relação a isso, né? Então é importantíssimo eles manterem a cara do Recordbox 5 na versão 6 e introduzir
aí essas novas funcionalidades, né, que vai ajudar muita gente vai poder usar isso, né? Obviamente que a gente trabalhar com biblioteca na nuvem aqui no Brasil ainda não é tão viável, né? A gente não tem uma internet 4G tão boa para isso, e até mesmo você manter uma internet 4G não é tão fácil, nem todo mundo tem possibilidade financeira para isso, mas é uma opção que já está disponível, né? E como eu falei, gente, daqui a um tempo a gente vai ter o 5G no Brasil, e você, querendo ou não, em algum momento você vai ter que usar a sua biblioteca na nuvem. Não tem jeito, a gente não vai conseguir fugir disso, né? Em algum momento a gente vai ter que ter nossas músicas lá num servidor e acessar isso via internet, você querendo ou não. Se você quer dominar o Rekordbox, eu estou lançando um curso, Rekordbox DJ Dominado. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você colocar o seu e-mail e eu vou te mandar todas as informações lá no seu e-mail. Dessa forma você vai conseguir dominar o Rekordbox e usar os principais recursos aí na sua controladora. Desce aqui, que é o primeiro link da descrição desse vídeo. Basicamente, esses são alguns recursos que eu resolvi apontar nesse vídeo, né, para trazer aqui para vocês. Eu poderia continuar falando aqui algumas horas mais sobre o Rekordbox DJ, mas essas são as atualizações que eu achei mais interessantes para nós usuários, principalmente para nós aqui do canal, que temos aí um perfil parecido de DJs de festa, DJ evento social, né? Algumas coisas aqui são bem interessantes para a gente, outras não vão fazer tanta diferença, né? Eu acho que a principal informação desse vídeo é que você consegue usar o Rekordbox 6 sem precisar pagar por ele, se o seu dispositivo estiver na lista de hardware suportados, né? Eu vou deixar um link aqui embaixo para você visualizar e ver se o seu dispositivo está na lista de hardware suportado pelo Rekordbox DJ 6. Se ele estiver lá, você pode instalar e vai funcionar normalmente, não precisa se preocupar. Você só vai precisar pagar se você quiser os recursos extras. Isso você pode ver lá nesse link também quais são os recursos que o seu dispositivo tem liberado com o Rekordbox DJ 6. Então, para eu saber que você chegou até esse momento aqui no vídeo, deixe uma hashtag aqui embaixo dizendo Rekordbox DJ 6. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, dá um like aqui embaixo, não esquece. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações, marcando todas as notificações, para você ficar por dentro de tudo que rola aqui no canal Segredo dos DJs. Muito obrigado pela sua presença e até o próximo vídeo. Um abraço.